Bom dia mesmo de Levi Lapetar. Eu sou jornalista, radialista, bacharel em Direito, escritor e general manager em futebol. E é sobre futebol que nós vamos falar. E o Galo perdeu. O Galo perdeu por 2-0 para o Flamengo pela Copa do Brasil e deixou de ganhar milhões porque a comissão técnica do Galo ela insiste em escalar determinados jogadores como o Alan e o nosso velho conhecido do Atlético de Goiás, Nathan Silva. O Igor Rabelo fez uma partida magnífica. O Igor Rabelo é muito bom no cabeceio e o Igor Rabelo renovou o contrato e continua sendo reserva do Nathan Silva. O Alan, já falei aqui que ele pode até jogar bola, mas ele não tem responsabilidade. Ele não se concentra, principalmente para os jogos mais importantes, como ontem. Já no primeiro tempo, levou o cartão amarelo e no primeiro gol do Flamengo, ele tentou segurar o Pedro e surgiu o gol do Flamengo, o primeiro gol. E aonde estava o Alan? Estava lá no meio de campo. Ele não estava na posição dele. E aí, quando o Flamengo vai para dentro da área, encontra quem? O slow motion, Nathan Silva. Um jogador lento, muito lento, está fora de forma e não tem realmente condições para vestir uma camisa pesada como a do Galo. E em seguida, o segundo gol, quando se espera que todos estejam concentrados, nada disso. O Júnior Alonso, quando não podia falhar, falhou. Porque antes do segundo gol, o Galo ainda estava com condições de disputar a vaga na Copa do Brasil. Mas o problema é que hoje nós vamos assistir comentários dizendo que o turco falhou, o turco não sei o quê. O turco não joga bola, não. O turco diz aquilo que a comissão técnica resolve. O turco não resolve nada sozinho. A torcida do Atlético precisa tomar conhecimento disso. E é muito fácil lembrar. Quando foi contratar o turco tinha que ler a cartilha do Atlético, ou seja, seria mais um para o projeto do Atlético. O turco não iria resolver nada sozinho. Então, por que esta manutenção do Alan e deixar o Otávio no banco? O Otávio é muito mais jogador do que o Alan. O Igor é muito mais jogador do que o Nathan. E ontem também o que se viu foi o nosso lateral esquerdo, que sonha em ir para a Copa do Mundo, o Arana, jogando 35% só. E aquela história que o time é cascudo e que não ia se abalar, se abalou, tanto no primeiro gol como no segundo gol.
E mais, não deixaram o Hulk jogar. Sabe por quê? Porque o Hulk joga sozinho, o Hulk joga por 11. Por 11 não, por 10. Porque o goleiro esteve também uma noite maravilhosa. Então, o Galo teve ontem uma lição. Se por acaso esses jogadores que foram contratados agora, Allan Kardec, Pedrinho, Gemerson, Pavon, se eles forem para o banco, para que contratar? O Hulk precisa da ajuda do Allan Kardec para dividir ali a marcação. O Pedrinho é muito mais jogador no momento do que o Nacho. O Nacho, desculpa, parece que está sendo muito protegido. O Nacho desarma, corre igual uma barata tonta pelo campo, desarma, mas entrega para o adversário. Não. O torcedor do Galo quer exatamente que o meio-campista desarme e crie. Crie para quem? Para Hulk, para o Ademir. O Ademir ontem, por exemplo, não pegou na bola. Por que ele não pegou na bola? Porque não tinha ninguém para alimentar. Futebol é fácil. Agora, se ficar com o Gemerson no banco para Natan Silva, e se ficar com o Nacho, igual uma borboleta andando pelo campo, só porque ele é argentino, ele jogou muita bola no River Plate, mas até agora ele não deu sequência. De 10 partidas ele joga uma ou duas, e assim mesmo joga uma ou duas porque o treinador deseja. E outra coisa, será que ninguém viu que o Zaratio ainda não está em condições de jogar? Mas não. O problema todo, meus amigos e minhas amigas que me acompanham, me seguem, é que eu tenho uma experiência de 40 anos nos bastidores do futebol. O interesse agora é colocar o Zaratio para jogar, porque o Galo precisa faturar. E vai faturar com o Zaratio. E o Arana está aí também com um pé na Europa. Enquanto isso, na disputa, vai para o Maracanã e encontra um Flamengo, o mesmo Flamengo que perde para o Corinthians, o mesmo Flamengo que perde para o Internacional, o mesmo Flamengo. E aí o Flamengo chega, marca o Hulk, porque marcou o Hulk, acabou. Porque o Hulk joga sozinho. E aí começa exatamente prejudicar o Galo, porque o Hulk fica irritado e começa a reclamar de arbitragem. E ontem chegou ao ponto, que eu jamais esperei que um jogador como o Davi Luiz fosse botar o dedo, como diz na gíria esportiva, na cara do Hulk. A que ponto nós chegamos? O que prova que o Flamengo estava de qualquer maneira querendo ganhar do Galo. E só para finalizar, ao final do jogo, quando o árbitro apitou, a festa dos jogadores do Flamengo foi tão grande dentro do gramado que parecia que o Flamengo havia conquistado a Copa do Mundo entre clubes. Uma alegria descomunal. O Gabigol desfilava
a torcida do Flamengo delirava. Então, isso é bom para os dirigentes do Galo prestarem bem atenção. O Galo é grande, agora o Galo precisa ser melhor escalado pela comissão técnica. O Turco não pode pagar isso sozinho, não. Tá? Não pode pagar. E se esses jogadores que foram contratados agora ficarem no banco para Nathan Silva, para Nacho, realmente, e Alan, o Otávio joga muito, o Otávio joga na vertical, ele não joga na horizontal. O Alan é completamente disparado o candidato para ficar no banco. Para jogar depois, quando estiver no banco, botar de lateral esquerdo, botar de ponta esquerda, entendeu? Mas nunca ser o dono daquela posição ali, tão importante para um time que quer ser campeão da Libertadores, ou seja, bicampeão das Libertadores. O projeto do Galo é grande e não pode ter qualquer um vestindo a camisa. Meus amigos, eu estou falando, como sempre, diretamente de Minas Gerais. E aqui é onde está o Galo. E o Galo tem que repensar com relação a determinados jogadores que não têm condições, no momento, de vestir a camisa do Galão da Massa. Bom dia mesmo de Levi Lafetard.